Vou já fazer o artesanato, hora de pintar, gente. E como é bom a gente aprender com quem sabe, né? Hoje a nossa artesã é a Beth Motelli, que pinta muito. Já se comprometeu a dar um curso de pintura aqui pra gente, não é? Dá um beijo aqui, seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu tô te pedindo esse curso faz tempo. Faz tempo, eu me propus a fazer. Que aí eu quero, assim, desde o comecinho, né? A primeira pincelada, depois pra dar luz e sombra. Eu combinei com a menina, a gente vai fazer uma sequência. Uma vez por semana eu venho e dá sequência. Maravilha! E você Tá? vai ficar aí afiada para fazer a sua pintura bem bonita. Pois é. Beth, com a pintura de hoje a gente vai aprender a fazer exatamente Então, o quê? na verdade, hoje é um lançamento, né? Na verdade, eu fiz uma releitura de um pano de copa que é muito querido pelas donas de casa, que são as casinhas de fruta. Então, teve um personagem aí de história em quadrinhos que fez a casinha dela e daí aquilo veio para o pano de copa. E eu fiz uma releitura, por exemplo, eu acrescentei, né? Os desenhos são meus, então eu acrescentei o quê? A companhia, por exemplo. O que vai numa casinha de fruta? Dentro de uma maçãzinha vai uma minhoquinha, vai uma borboletinha em volta, tá? Então, é uma criatividade que eu fiz. E é isso que eu vou ensinar as meninas a pintar. Vamos supor que não fosse uma casinha. Eu pintaria uma laranja normal. Como eu acrescentei a portinha, a janelinha, então vai ter vamos dizer assim, uma diferença nessa pintura. Ou tá? seja, a gente aprendendo a fazer essa casinha de fruta, a gente também tá aprendendo a fazer a fruta. Só a fruta, né? tá? Então, de repente, você fala, eu posso fazer outras coisas? Claro, você vai aprender a fazer uma laranja, uma maçã. Então fica de olho aqui. Nós temos, hoje é laranja, mas nós temos figo, maçã, abóbora. Tem outras frutas, né? Que os panos estão aqui, depois você mostra pro pessoal. Olha que morango mais lindo, a casinha do morango. A gente fez toda uma sequência, tá? Além que a gente acrescentou também flores, passarinhos. Isso aqui tá um trabalho bem diverso, vai. Então, como é que a gente pinta a laranja? Se você tem a cor de laranja, você vai direto. Se você não tem, então nós vamos misturar. Às vezes a gente em casa, eu não tenho tantas cores, mas é por isso que o curso é bom, porque você aprende a fazer essa mistura de cores. Perfeito. Então, eu trouxe aqui adiantado, mas eu vou mostrar como é que eu fiz a base da laranja. Então, eu preenchi com amarelo ouro, tá? Ela todinha. E depois eu vim com um pouquinho de vermelho. Eu gosto sempre de dar uma batidinha no godê para tirar o excesso, para não chegar aqui e borrar todo o meu trabalho. E vim fazendo, olha, movimento circular e preenchi toda a minha laranja assim. Então, você misturando amarelo ouro com qualquer vermelho, você vai dar um tom alaranjado, tá? A técnica que você está mostrando no tecido, se eu mudar a tinta, porque essa é própria para tecido, eu posso usar, por exemplo, numa tela? Pode. Na verdade, eu comecei trabalhando dando aula de pintura em tela. Depois é que eu passei pro tecido. A minha formação é de tela, E a né? técnica é a mesma? A técnica é a mesma. Você muda o material e muda o pincel também. Porque o pincel de tecido, ele é mais rústico, no caso do pano de copa. Então tem pincel próprio para seda, tem o pincel próprio para organdi. E para tela, a gente usa mais os macios, tá? Então eu apliquei aqui o amarelo ouro. Apliquei o vermelho para dar um laranja, só que se fosse assim, ó, estaria muito liso. A casca da laranja, ela é crespinha, então a gente vai pegar um pouquinho de siena natural e sépia, e nós vamos vir, olha, dando batidinhas, tá? Não é só colocar tinta, o jeito que você coloca, você viu como ele já deu um efeito mais crespinho? Agora eu vou pegar um pouquinho do sépia e venho dando essas batidinhas. Aí o que acontece? A tinta, ela vai se misturar o de baixo com o de cima e vai chegar numa cor finalizada. Se você quer a tua laranja mais vermelha, mais escura, você vai colocar mais tinta. Eu geralmente recomendo para as pessoas, quando forem fazer uma pintura em tecido, sempre dar 2 demãos, tá? Então, por exemplo, em casa eu já tinha adiantado isso aqui. Então, como é que eu vou fazer esse acabamento? A parte do contorno é muito importante, porque quando a gente transfere o risco, que nesse caso aqui eu transferi com o calor do ferro de passar, eu não uso carbono, você vê, olha, que ele fica a marca. Então, como é que a gente tira essa marca? Eu vou pegar aqui o siena natural, eu gosto de mostrar que
quando você pega a tinta, o jeito de pegar a tinta, olha, eu vou pegar a tinta. Se eu pegar aqui e tacar aqui o meu pincel, eu borrei o meu pano. O segredo tá em virar a tinta para cima. E quando eu fizer esse contorno, ó, a tinta que vai cair aqui é o suficiente para fazer o contorno sem borrar, sem ficar em excesso. Perfeito. Então, o jeito que você pega a tinta no pincel também é importante, tá? Não só o que pega, mas o quanto você vai virar. Você não vira Exatamente. o lado que tem bastante tinta. Olha como ele forma um contorno perfeito. Você vê que eu não estou usando filete. Eu estou usando o próprio pincel, que ele já é recortado, tá? Olha o contorninho como fica perfeito. Então, você faz isso em todo o seu trabalho. No caso aqui da portinha, já não faço assim. Aí eu vou pro filete, tá? Então, eu vou mostrar, ó, o pincel filete, ele é bem fininho. A gente pega a tinta e nós vamos fazer o contorno. Beth, a sua experiência te dá essa escolha de cor bem assertiva, né? Quem não tem essa experiência, tem algum modelo que a gente possa copiar para saber que cor a gente usa em cada contorno? Então, eu sempre falo que a observação é muito importante, né? Então, por exemplo, quando você tem uma fruta em casa, hoje nós estamos falando de fruta. Quando você tem uma fruta em casa, por exemplo, o mamão, ele não tem contorno, mas se a casca dele tá mais pro laranja, então você contorna com laranja. Se o mamão tá mais verde, aí você contorna com verde um pouquinho mais escuro da cor que ele está. Então a gente também pode escolher isso, de acordo com a nossa percepção, querendo dar vida à fruta. Eu sempre gosto da parte de observação. Quando a gente dá um curso de tela, a gente sempre tem ou uma fotografia ou um objeto para a gente fazer. A tela é muito parecida com a técnica de desenho, né? Então você está sempre observando. E no tecido, a gente tem o desenho, ele ajuda muito, né? Mas se você tem em casa uma laranja, coloca ali do lado. Ela não precisa ficar igualzinha à laranja da Beth Martelli, entendeu? Você vai fazer a sua laranja. Agora, o tecido escolhido também é importante. Você vê, Claudinha, que aqui eu coloquei um tecido amarelo. E tem panos que eu fiz no tecido branco. Isso não quer dizer que eu não possa fazer o meu trabalho também no tecido colorido. Essa abóbora aqui, olha, eu tive a ideia de fazer um clima noturno nela. Aí vamos dizer assim, mas eu não quero fazer a abóbora à noite, eu quero fazer ela durante o dia. A abóbora não é laranja? Usa as mesmas cores do pano da laranja que você vai chegar. Então você tem que observar. Em casa todo mundo tem uma laranja, uma maçã para ficar olhando, né? No caso da maçãzinha, eu procurei colocar também assim, risquinhos. Olha, aqui tá a maçã. A gente tem que tentar seguir aquilo. A gente sempre em casa vai ter. Você tem, eu não tenho uma flor no meu jardim. Mas você tem até uma florzinha de plástico, uma fotografia de uma flor. Você sempre vai ter um lugar para você. Aí é treinar o seu olhar e treinar a sua sensibilidade, né? Exatamente. É possível a gente fazer isso. Lembra que eu sempre falo aqui que a gente não é o que a gente pensa, a gente controla os nossos pensamentos. Então começa a cuidar do teu cérebro para ser perspicaz em olhar alguma coisa, enxergar a graça, a profundidade. E quando a gente começa a fazer um curso, a gente também muda o nosso olhar. Quando a gente está viajando, a gente viaja todo despreocupado. Quando você começa a fazer pintura, você viaja observando a natureza. Você vê a montanha que está atrás, o sol que está nascendo. É diferente. Então o negócio é começar a fazer. Tá vendo como também uma terapia? É transformador. Começa a pintar que você vai ver sua vida vai ficar cada vez melhor.